Eles trocaram para melhor, Hugo. Foi uma opção melhor do que o do nosso partido. Eles perceberam que cometeram um erro e corrigiram. É curioso. O PC trocava para quem? Não sei. Para o Coutrinho? Não sei, eu não estou a tomar decisões, tu é que tens de tomar decisões. Pois eu sou muito de base e estou muito afastado. Não, mas Miguel, mas sabes o que é mais interessante? Tu é que estavas a fazer uma censura de algo. Não estava nada a fazer censura. Resultou no caso até lhes parabéns. Não dei censura nenhuma. A grande diferença entre nós dois é mesmo essa. É que, enquanto estivermos aqui sentados e pudermos dizer isso, nós é que escolhemos mal. E eu pergunto, dá-me um para a troca. Quem é que tu... Eu acho que escolhemos bem, claro que sim. Pronto, mas tivemos 12%. Pois tivemos, mas se me perguntaste quem é que eu entendo que, de entre aqueles que concorreram às eleições, era melhor preparado, tinha mais condições para ser Presidente da República, eu respondo Luís Marcos Mendes. Mas a maior parte dos militantes do PSD achou o contrário. E eu não tenho que respeitar isso. Tens. E não tenho que respeitar os militantes que votaram ou no Seguro ou no Coutrinho. Então o que é que fez buscar o processo de escolha deles? Da Marina Leitão e do João Precisamente para lhe dizer que, ir ao ponto, quando ele me disse, mas ficaste preocupado, disse, não, fiquei descansado. Porque eu creio que estamos todos a assistir, ao vivo e a cores, ao fim, com uma certidão de óbito passada, da Iniciativa Liberal. Estás a ver, afinal tinha... Essa é que é a grande questão da direita portuguesa. Hoje a Iniciativa Liberal acabou. E vamos depois saber, ou não, se o fenómeno Coutinho Figueiredo nesta eleição presidencial se repercute em eleições legislativas. Ou se o Coutinho Figueiredo vai ter o resultado, se for líder de outro partido, como já teve em legislativas. Ou se vai acontecer, como aconteceu à Associação Cristas, quando quis utilizar o resultado que tinha tido na Câmara os 20% de Lisboa. Porque as pessoas, os portugueses, têm sempre razão, independentemente de quando escolhem contra a minha vontade. Eu tenho este princípio. Havia um PC que dizia que o que é que correu mal foram os portugueses que se enganaram. Eu acho que os portugueses não se enganam. Os portugueses quando dão 22%, Marcos Mendes foi uma escolha. Tira as consequências do que estás a dizer. As consequências daquilo que eu estou a dizer é que os portugueses não confiaram na candidatura que o PSD apoiou. Estavas a dizer que os portugueses não são burros, só que tu tens um ponto de partida prévio que não é o meu. O PSD não escolheu o Marcos Mendes. Tens de ser consequente com o que acabaste de dizer. Não estás? Estou a ser porque eu estou à espera há muito tempo que as pessoas que entendem que o PSD fez uma má escolha em Marcos Mendes me dissessem que escolha devia fazer. Porque eu continuo a defender a escolha que fiz. Perante o posicionamento. Vamos lembrar o país, quando Marcos Mendes decide ser candidato, no espaço político do PSD só havia uma candidatura. Em 2015, quando ele decidiu ser candidato. Não, só havia uma candidatura. Aí foi? Foi. E foi aí que o PSD decidiu apoiar? Tens dúvidas que foi aí que ele decidiu que ia ser... Não, se ele decidiu em 2015, é uma decisão dele que fez um percurso para isso. Mas isso, como qualquer um outro, como o Luís Montenegro decidiu candidatar-se a primeiro-ministro, se calhar há muitos anos, como Pedro Passos Coelho, quando decidiu ser candidato a presidente do PSD, já tinha pensado nisso muito lá atrás, ou quanto ao Zé Seguro. Decidiu ser candidato a Presidente da República, se calhar há 10 anos, quando saiu da política. Isso acho que foi mais recente. Isso acho que foi mais recente. Isso não muda nada. Muda o seguinte. Qual era a escolha que o militante do PSD, Miguel Morgado, faria para candidato que o PSD pudesse apoiar quando o Dr. Luís Marcos Mendes se anuncia como candidato, entre ele e a Mariana Leitão, que eram os dois candidatos daquele espaço político, estavam a concorrer. E o Almirante já sabia que era candidato. Mas de acordo com o teu sarcasmo, era fácil. Era não é sarcasmo, Miguel. Não é nenhum sarcasmo. É muito fácil. Houve um bocadinho. De acordo com o teu sarcasmo, era muito simples. O desafio que tu me lanças, de acordo com o teu sarcasmo, é virar o teu sarcasmo contra o teu. Sabes o que é que era? Se é João Coutinho Figueiredo que está então já na corrida, é o PSD dizer que afinal renunciamos à candidatura de Marcos Mendes e passamos a apoiar Coutinho Figueiredo. Tinhas o Coutinho Figueiredo na segunda volta com isso foi o que pediu o Coutinho Figueiredo, aliás, no meio da campanha. Se o quer ser tão sarcástico acerca da vida dos outros, então vamos aplicar o sarcasmo do Hugo. Mas eu quero responder a isso, não é sarcasmo nenhum. Mas isso faz sentido o partido do governo desistir do seu candidato. Bernardo. Olha, teríamos o nosso candidato, em vez de ter Ventura na segunda volta, temos o Coutinho Figueiredo. Olha, não havia este andor todo contra o fascismo e a fazer seguro. Isso só aconteceria se eu achasse que Coutinho Figueiredo era melhor candidato que Marcos Mendes, eu não acho. Teve o melhor resultado? Teve. Marcos Mendes já não tinha hipótese. Mas eu não... Marcos Mendes já não tinha hipótese. Não tinha hipótese quando? Luís. Quando? Quando começou a campanha, como é que estavam os estudos de opinião? Diz-me lá. Como começou a campanha. Estavam vocês à frente, mas quando o João Coutinho Figueiredo fez o apelo que o Bernardo acabou de falar aqui, Marcos Mendes não tinha qualquer hipótese de chegar à segunda volta. E hoje nós somos... porquê que não tinha? E hoje nós somos confrontados. Não, todos os estudos de opinião davam 12% em média. Sim, menos um que saiu completamente outlier, que não sei como é que apareceu, mas completamente outlier. Mas não podem dizer que são todos. Mas deixa-me só acabar. Hoje não, é média, era a média. Tinha 12, 13%, foi o que acabou por ter. Hoje, basicamente, temos dois candidatos, um do Bloco Socialista, um do Bloco Populista. E não temos um candidato do nosso espaço político. De um espaço político alargado. E mais do que isso, deixa-me só dizer uma coisa, mais do que isso, efetivamente, João Coutinho Figueiredo, ainda por cima, se formos de uma ótica reformista que o PSD já teve, a única grande reforma que o Governo já apresentou, que foi a reforma laboral, foi o único candidato que disse que apoiava. Nem Luís Marcos Mendes, que era o candidato apoiado pelo partido do Governo, disse que apoiava a reforma do Governo.
Esse disse que vetava se não houvesse acordo na concertação social. Então para que é que foi o apoio do partido do governo a um candidato que não apoia o governo? Jaime, depois desta... Lá está. Porque, de facto, vocês instrumentalizaram e partidarizaram de tal forma as candidaturas presidenciais que está nos antípodas do que eu penso sobre isto. E, de resto, chamava a atenção, creio que o Jaime poderá falar sobre isso melhor que qualquer um de nós, eu não me recordo de um primeiro-ministro que tenha ganho uma eleição presidencial. Não sei se alguém se recorda. Por acaso recordo-me de um, vá. Ganhou o António Guterres com o Jorge Sampaio. Se calhar muito contra a vontade do próprio António Guterres. Não, foi contra a vontade dele. Então, ainda bem. Não era o candidato dele e do Mário Soares, não era o candidato. Depois apoiaram, mas não era o candidato que queriam. O que é que aconteceu? Sim. O país, numa teoria, podem-se gostar mais ou não, que foi uma teoria que o António José Seguro quis aproveitar durante a campanha toda, fez aquela coisa no... Também não há donos. É isso que eu acho. É isso que eu acho, Jaime. Tal e qual. Esta coisa agora de dizer, agora eu já cá não estou, portanto vocês vão votar. Isso, nunca acontece. Nunca acontece. Quer dizer, eu acho que isso não existe. Eu também acho. Totalmente de acordo. Totalmente de acordo. Não existem. O país fica exatamente igual se André Ventura tiver 25, 28, 29 ou 30. Como é que negocia com o Chega o peso político de André Ventura, evidentemente, melhora se André Ventura tiver um melhor resultado. Eu sou daqueles que entendo que o André Ventura não perdeu peso político por ter tido, nestas eleições presidenciais, menos votos absolutos do que teve nas eleições legislativas. Não tem sido uma coisa muito dita, mas sim, teve menos, em termos absolutos, mas teve menos votos. Sim. Se tivesse mais votos, estaríamos hoje, se calhar, a dizer que a força do Chega se vê cada vez mais. Eu creio, sinceramente, que o peso político de André Ventura, se ele atingir um resultado acima dos 30%, dá-lhe mais força. É evidente que estou a contar com o André Ventura a falar mais alto, se é que é possível. E como é que se negocia com esse líder da oposição? Da mesma forma como tem acontecido até aqui. Qual é a segunda força hoje no Parlamento? É o Chega. Com uma diferença sim, mas 2 deputados para o PS. É o Chega. O André Ventura é o líder da oposição, simbolicamente, e de facto, não há como. É do ponto de vista eleitoral e é do ponto de vista até de facto, se quiserem. Mas não está igual, apesar de tudo estar mais equilibrado, não é? Mas o que é que muda no relacionamento institucional e negocial, se quiserem, no Parlamento, na política portuguesa? Porque o ponto era, eu creio que nós podíamos discutir uma evolução em todo este cenário político se o Chega estivesse no Parlamento como terceira força política, ou terceira força política, atrás do Partido Socialista, e hoje, nestas eleições, se apresentasse com um resultado de modo a ter mais votos do que teve a AD, do ponto de vista absoluto ou percentual, se quiserem, isso podia nos levar a uma reflexão que era o Chega passou a ser a segunda força política em Portugal. Podíamos calcular para isso. Só que isso já aconteceu. Já aconteceu. Se há uma única transferência de votos no país que se percepciona, que se percebe, é precisamente do Partido Comunista Português para o Chega. É precisamente a extrema-esquerda para o Chega. Bem, o Chega teve 1,5 milhão de votos e tinha um Partido Comunista, eu posso lembrar quanto é que tinha... Mas quando nós olhamos... Não chega. É evidente que há a transferência de votos de todos os partidos, da abstenção até... Da abstenção, do Partido Socialista. Não está em questão. Mas tu olhas para o resultado eleitoral, onde é que está a força do Chega no nosso retângulo? Está na Grande Lisboa e no Sul. Sim. Onde o PS nunca ganhou eleições, não é? Ou raramente ganhava eleições. Mas tinha um peso diferente. Certo. Onde o PS recupera agora... O PS nunca teve câmaras no distrito de Beja, não é? Como sabem. O PS ganhou a Câmara de Beja. Sim, mas no Algarve e em Setúbal não há recuperação nenhuma, Hugo. São os 2 principais distritos do sul do país. Em Setúbal e no Algarve não há recuperação precisamente nenhuma. Precisamente, distritos onde o PS já teve alguma presença e agora não tem. Não tem. Não é? Pronto. E repara, mas no Alentejo, profundo, onde o Partido Comunista Português dá vitórias ao Chega... O PSD tem vindo a recuperar, o Chega também, quem desaparece é a extrema-esquerda. Tem precisamente a ver com aquilo que o Deixa-me só perguntar, se alterar este jogo de forças no Parlamento entre a AD e o Chega, o Luís Montenegro tem ou não de fazer uma reflexão profunda sobre o papel do PSD? Eu sou um bocado suspeito de falar sobre este assunto, porque eu sempre, já há anos, a dizer que o PSD tem que fazer essa reflexão. A meu ver, ao contrário do que os sábios do sistema diziam, do nosso regime diziam, que o PS era o partido pivô do sistema, por razões compreensíveis. Por razões matemáticas foi durante uns anos? Não são só matemáticas, são politológicas, sociológicas, simbólicas. O PS tornou-se o partido de sistema logo a seguir à Revolução, porque o país foi pensado, até a Constituição de 76, foi pensada para um grande conflito político entre comunistas e socialistas, democratas e pró-soviéticos, digamos assim. Mas o país não evoluiu para aí porque apareceu uma coisinha chamada PSD, que vai-se lá saber como. Em 76 ninguém diria, mas em 79 ganhou eleições com maioria absoluta, que comunistas e socialistas jamais pensariam que a direita monstruosa ganharia mais. E ganhou. A partir daí... Não era uma direita monstruosa. Passou-se...
Era o que os comunistas e os socialistas diziam, a começar pelo Dr. Mário Soares, que disse que o fascismo vingaria em Portugal se Sá Carneiro ganha as eleições em 79, como ganhou. Portanto, na altura era a mesma direita monstruosa. Com o CDS. Tu sabes melhor do que eu, Miguel, que faço essa justiça, e Sá Carneiro dizia que nós representávamos um espaço socialista, não é? Não. Sá Carneiro tem um discurso de 78 é muito engraçado, não é? Exatamente. Que eu, aqui neste estúdio, já a direita citei, monstruosa do PSD na altura, em que ele diz que ele é populista, vê lá tu bem. Exatamente. O famoso discurso de 78 de Vimeiro diz em que ele é populista. O jornal da JSC chamava-se Pelo Socialismo e teve como diretor Paulo Portas. Só estou a dizer que é o discurso do Vimeiro que prepara o regresso. Prepara o regresso do jornal chamado Pelo Socialismo. Ricardo, se há momento transformador... Por favor, não vale a pena então de para trás. Mas vale mesmo. Não, só por causa disto. Nessa altura as desculpa. expressões eram essas. Por isso que eu fiz essa... É que isso é não ter percebido o que aconteceu nos anos 70, quando Sá Carneiro muda a discussão, muda os termos da discussão. Sabemos isso. E deixa de ser essa coisa do socialismo e da social. Isso acabou a partir de 78, 79. Porque o Sá Carneiro decide fazer uma coligação com um partido que só não era infrequentável porque tinha feito uma coligação com o PS primeiro, que era o CDS, que estava cheio de quadros que vinham do Estado Novo, a começar pelo Freitas do Moral, que liderava aquilo. Ele é que muda o discurso. Ele é que muda o discurso, Sá Carneiro, e torna a partir daí o PSD o partido do pivô do sistema. E eu acho que isso foi uma lição que demorou muito tempo a entrar até na cabeça da malta do PSD. Não foi só por causa do sucesso de Cavaco Silva. Foi porque a partir daí realmente percebeu-se que a estabilidade do sistema dependia, ora da força, ora da fraqueza do PSD. Só que, entretanto, sobretudo a partir de 2015, 2016, com a transformação introduzida pelo PS, de passar a aliar-se com a extrema-esquerda, abre-se o espaço à direita do PSD que introduz uma coisa nova. Isso para mim era mais do que evidente e o Hugo Soares far-me a justiça, porque estava no Parlamento comigo em 2018 e tivemos os dois do lado derrotado quando Rui Rio foi eleito, e ele ouviu-me vezes sem conta dizer em 2018 que se o PSD deixasse de cumprir a sua função desse partido federador das direitas na sua abrangência, coisas diferentes nasceriam à direita do PSD. E nasceram. Sobretudo, a Aliança, nasceu o IEL. A Aliança, nasceu a Iniciativa Liberal e nasceu o Chega. E sobretudo no contexto europeu que nós estamos a viver, em que a esquerda tinha perdido toda a iniciativa política, e isso foi mascarado, de certa maneira, pelo predomínio da geringonça e com a maioria absoluta depois de António Costa. E com isso se dizia que a hegemonia do Partido Socialista era quase vitalícia e que o PSD ia ficar na irrelevância do sistema Não, mas isto foi dito na altura. Mas dizia-se que a irrelevância do PSD para o sistema estava deixar de existir. Todos nós já vimos coisas que pareciam que iam durar muito tempo. Outro PC ganha legislativas, ganha autárquicas, ganha regionais. É da vida. E das lideranças já agora. Encaixa isso. Não, Ricardo, o contexto aqui era a reflexão que se deve fazer dentro do PSD. E eu estou a recuar. Mas o programa não é só uma reflexão do PSD. Precisamente porque em 2018 e 2019 vencem forças do PSD que acham que a hegemonia da esquerda veio para ficar de vez, porque Rio representa a vitória de um PSD que já houve na história no passado. Na ASDI, dos inadiáveis, que dizia o quê? Que é impossível um caminho do PSD de representação da direita. O PSD tem de ser uma espécie de aliado do PS, porque a hegemonia da esquerda no país é estrutural. Eu sempre achei que isso era uma mentira disso. Como claro sabes, que sim, eu claro também. Que sim. Tu, Luís Montenegro, nós estávamos todos do mesmo lado nessa altura. Eu sempre achei isso uma mentira, uma representação falsa do país, mas isso triunfou no PSD. Não é um exercício académico, não é discussões à volta aqui do Expresso da Meia-Noite. Foram discussões no Conselho Nacional, de coisas que se diziam, por exemplo, a dizer que aquela malta toda, à volta do Rio, Paulo Mota Pinto, essa malta toda, achavam que eu devia sair do PSD. Porquê? Porque estava à direita do PSD. O PSD tinha que estar ao lado do Partido Socialista. Não foi um exercício académico, Ricardo. Isto condicionou a vida do PSD e o posicionamento do PSD. E veja-se bem, daí nasceu uma coisa chamada Chega. Portanto, isto não foi uma coisa académica. Que tem capacidade neste momento para agregar as direitas? Quem? Como diz o André Ventura, o Chega. Não, o Chega não tem nenhuma possibilidade de fazer isso. Sim. O Chega pode representar o triunfo de uma visão unilateral da direita, como está a acontecer em França. Uma visão unilateral da direita destruiu aquele que era o espaço golista, que era hegemónico na direita, e foi destruído. E que espaço é que fica para o PSD? Pronto, eu sempre disse isto. Eu utilizei sempre esta expressão desde 2018. Que havia uma falsa autoconfiança do PSD de que o país viria sempre tocar a rebate à volta do PSD. Houvesse Chega, houvesse Iniciativa Liberal. E eu sempre disse isto. Que ao contrário as pessoas humanas, Deus nunca prometeu a vida eterna aos partidos. Os partidos podem morrer. E o PSD podia morrer. É verdade. Se o PSD não cumprir a função que lhe foi atribuída no sistema de partidos portugueses, que é esse lugar de pivô, é isso que não concordo. O PSD vai ser condenado à extinção ou à irrelevância, como é a Força Itália em Itália hoje. Calma, ou estamos a falar
Estamos a falar de um partido que está no governo. Ora bem, pronto. Que tem o maior grupo parlamentar, ganhou eleições em maio e tem o Bernardo já fala. Ganhou quase 5 atos eleitorais. Esse partido em 2 anos ganhou 5 atos eleitorais. Temos 25 minutos, desculpa. Eu acabei por não falar de Luís Montenegro, mas está bem. Bernardo, o Bernardo foi diretor de campanha. O Chega aparece por uma posição de uma pessoa, de guerras internas do PSD, mas aparece muito e cresce muito com base, eu escrevi, o Jaime dizia, com base no protesto. No protesto porquê? Porque as pessoas não estão satisfeitas. Que estão mal. Claro. Estão mal. Ora, só há uma hipótese do PSD continuar a ter sucesso. O PSD que estava há 3 anos na irrelevância do ponto de vista político, só tem uma hipótese de continuar a ter sucesso como tem tido. Quer dizer, não é, digo com modéstia, mas caramba, o PSD que estava na oposição, que o Chega a crescer, com a iniciativa liberal, o PSD de repente ganha 2 vezes eleições legislativas, ganha as eleições autárquicas quando ninguém acreditava ser possível, ninguém. Ganha a maioria das câmaras, a maioria das juntas de freguesia, ganha eleições nos Açores, ganha eleições na Madeira 2 vezes. O PSD não está em risco. O PSD pode, eventualmente, perder uma eleição legislativa, que é evidente que pode, se não governar bem, se não transformar, se não resolver o problema das pessoas, se não resolver o problema da imigração, se não continuar a descer impostos, se não fizer reformas estruturais, se não conseguir fazer a reforma da legislação laboral e as pessoas não perceberem que se não a fizermos não é por causa do governo, se não continuar a valorizar as carreiras na administração pública, se não conseguir continuar a transformar a nossa economia, se não olhar para o país e disser ao país que nós temos de ser mais ambiciosos, é aí que o PSD perde, não é com o resto. A candidatura do André Ventura, e o André Ventura, que é de facto o líder da direita, vamos chamar de direita popular se quiser, eu chamaria populista, não me leva mal. O Jaime mas eu entendo assim. Eu não levo nada a pois, mas é assim que eu olho. Não é o líder do nosso espaço político. O PSD não disputa franjas, é evidente, mas o Chega não se confunde com o espaço político do PSD. E, portanto, eu estou, desse ponto de vista, muito tranquilo. É evidente que há eleitorado. Agora, o Chega começa a ocupar cada vez mais espaço ao PSD. Eu não estou a dizer com isto que não há gente do PSD que tenha decidido votar no André Ventura ou que não vá votar no André Ventura nesta eleição. Devo-lhe dizer, estou até um bocadinho surpreendido, se calhar estamos todos, por não ter aparecido ninguém. Normalmente aconteceu até em eleições legislativas. Algumas pessoas que deixaram de ter espaço no PSD. Ninguém foi por vontade, já agora. Nunca vi ninguém ir por vontade e de modo próprio para o Chega, deixando de ser deputado do PSD porque quis, e vou ser deputado do Chega. Deixando de ser candidato a uma Câmara Municipal do PSD porque quis, para ser candidato à Câmara pelo Chega. Não. Foram sempre para o Chega porque não foram escolhidos no PSD. Isto é absolutamente factual e indesmentível. Mas, nesta eleição, na segunda volta, eu confesso, eu estarei à espera que aparecessem figuras do PSD a apoiar a candidatura do André Ventura. E não apareceram. É curioso. É manifestamente curioso isto para dizer o quê? Que aconteceu em eleições legislativas e, portanto, é perfeitamente natural que haja pessoas que votaram no PSD e em eleições legislativas que votem no André Ventura nesta eleição. Eu não tenho dúvida sobre isso. Agora, isso significa que esse eleitorado não é recuperável para o nosso espaço político de se sentirem representados pela governação, pela transformação que estamos a fazer no país? Eu não tenho dúvidas que é. Desculpe, eu acho que quem vota uma vez é como fazer o primeiro pecado, quer dizer, com o clima que há, depois os outros custa muito menos. Portanto, para já, se votam uma primeira vez para já o que nós Ventura, para já o que nós podemos dizer é que se quisermos olhar só para os números, não houve ninguém a mais que tenha votado no Ventura nestas eleições presidenciais do que aqueles que votaram nas legislativas. Isto é o que nós sabemos hoje. Mas estão ali segurinhos, ao passo que a taxa de abstenção foi muito maior. Certo, mas não é disso que estamos preocupados, não é? O que estamos preocupados não é o Jaime, eu, do ponto de vista partidário, é se os meus vão experimentar pela primeira vez. Pois, mas da sua preocupação. Uma coisa. O problema da articulação que o Luís Montenegro colocou, e também acho que o Luís Montenegro não podia apoiar nem o Seguro nem o Ventura, não é só. Mas ele articulou o posicionamento do PSD desta maneira. Agora há 3 grandes blocos. À esquerda, que é o PS, o Seguro, à direita, que é o Chega, e nós, que somos o centro. Isto parece até bastante plausível, como uma espécie de sinal de moderação. Nós somos os moderados entre as franjas à esquerda mais radicais e à direita mais radicais. Mas tem um grande problema, é que o PSD, era aí que eu queria chegar há pouco, mas depois não tive tempo para concluir. O PSD quer ser a posição do centro num sistema de impotências, em que os 3 blocos são impotentes. São suficientemente poderosos para condicionar a vida dos outros 2, mas não são suficientemente poderosos para poderem governar. Nem em coligação, porque agora acho que esta fase... Bem, há um que governa. Mas como?
numa posição minoritária, em que negocia uma coisa e depois queixa-se que há coligações negativas dos outros, coitadinho que eu sou. Mas quantos governos minoritários... Olhando para o Chega e olhando para o PS. O que eu estou a dizer é isto. Nós todos na Europa, e aqui contra o Bernardo também, que é a favor desta coisa mais fragmentada, com coligações, nós estamos todos a caminhar na Europa para sistemas de impotência, sistemas partidários de impotência. Isso é tudo muito bonito. Eu não acho nada bonito. Batem-se muitas palmas à democracia, porque vivemos eu não acho nada bonito, nem bate. Só que, eu chamo a atenção para isto. Todas as sociedades europeias, inclusive a portuguesa, nós estamos a navegar em cima de fraturas sociais muito profundas que se estão a aprofundar muito rapidamente. Estas fraturas sociais têm que ter uma resposta no sistema político. Se o sistema político está paralisado porque ele é regido por um corpo de impotências, claro. As fraturas sociais vão procurar uma resposta fora do sistema político. E isso é que eu acho que é tremendamente perigoso. Totalmente de acordo. Por isso é que eu acho que nós estamos numa situação preocupante. Totalmente de acordo.